Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda celebração. Um prazer muito grande estar com vocês aqui na nossa nave, estar com vocês também aí no nosso canal do YouTube, né? Na Família Missionária TV. E como o pastor já adiantou, nós vamos entrar na nossa segunda semana da série Comece Bem. Série essa que foi pensada para o nosso início de 2026. Como primeira mensagem, o próprio pastor já falou, a gente começou falando sobre caminhar em obediência, sobre a importância de entregarmos e iniciarmos os nossos planos debaixo da obediência do Senhor. E hoje nós vamos ver mais um pilar, mais uma coisa muito importante para que a gente possa começar bem cada um dos nossos planos, propósitos e projetos, não só para o nosso ano de 2026, mas ao decorrer da nossa vida. E hoje nós temos como tema cultivar proximidade ou aprofundar relacionamentos. Hoje a gente vai entender um pouco sobre como as relações interpessoais que temos entre nós e nossos irmãos, e nossas famílias e nossos amigos, elas não só podem, como elas vão nos ajudar no decorrer da nossa caminhada. E para iniciar, eu gostaria de começar falando sobre o rei Salomão, o homem que escreveu o livro de Eclesiastes. E não só o livro de Eclesiastes, debaixo da sabedoria e da graça de Deus, ele escreveu os livros de Cantares, Provérbios e também Eclesiastes. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia dizem que cada um desses livros foi escrito em um momento específico da vida de Salomão. O livro de Cantares foi escrito na sua juventude, no começo do seu reinado, pouco depois de ele assumir o trono que era do seu pai Davi. Outros dizem que o livro de Provérbios foi escrito quando ele estava ali mais ou menos na sua meia-idade. E o livro de Eclesiastes, que é onde nós vamos basear a nossa mensagem dessa noite, foi escrito enquanto ele já era um idoso. Então, quando a gente olha por essa ótica, a gente vê que, ao escrever Eclesiastes, Salomão já tinha toda uma vida, já tinha toda uma carga que ele trouxe na vida toda até escrever aquele livro. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 2 mais especificamente, ele nos dá um resumo da sua vida, de tudo aquilo que ele viveu, desde quando ele começou a ser rei até o momento que ele escreve aquele livro. E ele começa dizendo no verso 3, que resolveu se animar com o vinho, ele dedicou-se a muitos projetos grandiosos, ele comprou, ele teve muitas posses e ele teve posses mais do que todos os outros. Ele juntou grande quantidade de prata e ouro, ele contratou cantores, deu grandes festas, teve muitas mulheres, se tornou o homem mais importante que existia na sua época e tudo o que ele desejou, ele buscou e conseguiu. Se a gente olhar por uma ótica humana, principalmente olhando pelo ponto de vista do mundo, o que o mundo pensa, a gente pode dizer que Salomão viveu e viveu bem, certo? Porque quando a gente olha para o verso 10, eu acho que esse é o objetivo de vida de todos nós, que a gente se levanta todo dia da cama para trabalhar, para pegar no batente, para tudo aquilo que a gente tenha desejo, a gente conseguir. E ele tinha isso, ele tinha o mundo na palma de suas mãos. Ele era um homem tão influente, tão sábio, tão importante, que reis de outras regiões, de outras nações, se deslocavam até Israel só para ouvir a sua sabedoria. Ele tinha tudo, ele tinha tudo. Se a gente colocasse como analogia, assim como o pastor Tiago Matos usa, ele estava no topo da escada social da época. Ele olhava para todas as pessoas de cima para baixo, não tinha ninguém que fosse maior do que Salomão na sua época. Só que quando a gente anda mais um pouco e lê o verso 11 do mesmo capítulo 2, o mesmo capítulo que ele fala toda a sua vida, tudo o que ele fez, ele diz o seguinte: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Isso, quem está falando, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que teve absolutamente tudo o que ele quis na sua vida.
E chegou num ponto onde ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele tinha feito, que ele tinha realizado, que ele tinha desejado, não passava de futilidade, de inutilidade, de vaidade, que nada daquilo se aproveitava. Salomão, no auge da sua glória, no auge da sua sabedoria, olha para trás, para tudo o que ele fez e diz que nada daquilo valeu a pena. Nada daquilo valia a pena para Salomão. E quando a gente percorre o livro de Eclesiastes, a gente vai ver que essa é uma máxima que vai ser repetida diversas vezes. Ele vai nos apontar várias situações da vida, vários momentos da vida, onde a busca incessante por algo não vale a pena. Ele vai sempre dizer que tudo debaixo do sol é vaidade. Só que aí a gente chega no final de Eclesiastes, mais especificamente no capítulo 12, no verso 1, onde ele diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. O que é que ele quer dizer com isso? Que ao iniciar a sua vida, coloque Deus em primeiro lugar. Ao iniciar a sua vida, ao iniciar a sua jornada, você deve colocar os seus caminhos nas mãos de Deus, para que Ele possa cuidar de todo o resto. E aí, entrando em Eclesiastes, capítulo 4, dos versos 7 ao 12, que são os versos que vão nortear a nossa exposição dessa noite, a gente tem que Salomão diz o seguinte: observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido, é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Salomão, como foi dito, ele era um homem que tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha muitas pessoas lhe servindo. Ele poderia ter muitas pessoas que lhe chamavam de amigo. Ele tinha muitas mulheres. E no auge da sua sabedoria, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele diz que olhou para a sua vida e observou algo, e em algumas traduções dizem uma coisa absurda debaixo do sol, que é o fato de pessoas que vivem sozinhos. Pessoas que vivem sozinhas, pessoas que vivem sem outras pessoas ao seu redor. Aquelas pessoas que escolhem deliberadamente não ter ninguém. Olha só o que ele diz a respeito dessas pessoas. Que o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. Quando nós vivemos sozinhos, quando nós vivemos sem a presença de outras pessoas conosco, a vida se torna angustiante, porque uma vida sem relacionamentos significativos é vazia e sem propósito. A alegria, ela só é verdadeira quando nós temos com quem compartilhar aquilo. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, o fardo se torna mais leve quando nós passamos a dividir esse fardo com outras pessoas. A nossa conquista, ela se torna ainda melhor quando nós temos pessoas com quem nós podemos compartilhar. Uma alegria compartilhada é uma alegria verdadeira. E uma vida sem relacionamentos profundos é uma vida vazia e uma vida sem propósito. John Ortberg vai dizer que o que distingue consistentemente pessoas mais felizes de pessoas menos felizes é a presença de relacionamentos ricos, profundos, produtores de alegria, transformadores e significativos. Infelizmente, hoje em dia, os relacionamentos, eles são muito fluidos, eles são muito líquidos, digamos assim. Hoje em dia não se fazem mais relacionamentos sólidos. Hoje é tudo muito intenso, à medida que também é muito fácil desfazer-se de alguém. Infelizmente, nos dias de hoje, devido à grande conectividade que nós temos,
o virtual acabou substituindo o físico, onde muitas vezes uma mensagem vale mais do que um abraço. Muitas vezes uma mensagem vale mais do que um aperto de mão, do que uma conversa olho no olho. E nesse ponto nós acabamos perdendo o que realmente é se relacionar. Se relacionar não é trocar mensagens, é viver ao lado de outras pessoas. E por causa disso, o mundo tem adoecido cada vez mais. E a própria OMS, de acordo com a Agência Brasil, diz que 1 em cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. A solidão mata. Por mais que a gente olhe isso como uma coisa superficial, pessoas mundo afora têm morrido porque se sentem solitárias. E o pior tipo de solidão é aquele que se sente quando nós estamos em meio a uma grande multidão. E infelizmente esse é o tipo de solidão que mais tem sido sentido ultimamente. Pessoas têm muitos seguidores, pessoas seguem muitas pessoas, mas ninguém tem um relacionamento profundo com ninguém. Você segue milhares de pessoas podem te seguir, mas você não conhece essas pessoas de verdade. Você não pode contar com esses seus seguidores no momento de dificuldade. E isso tem adoecido o mundo. O diretor da OMS diz o seguinte, que nesta era em que as possibilidades de conexão são infinitas, cada vez mais pessoas se sentem isoladas e solitárias. E Albert Schweitzer vai dizer que estamos todos tão juntos, mas estamos todos morrendo de solidão. É interessante pensar que na era da conectividade, na era onde nunca foi tão fácil estar conectado, estar interligado, tantas pessoas se sentiriam solitárias. É interessante pensar que na era da liberdade, onde tudo é permitido se te faz feliz, tantas pessoas vivam vazias por dentro. Tantas pessoas vivam buscando formas de preencher um vazio que não é preenchido por qualquer coisa lá fora. E então simplesmente deixam de achar sentido na própria vida e passam a se isolar das demais pessoas. Infelizmente, a solidão, ela traz consequências para a nossa vida. E Andy Stanley vai dizer que a perda de perspectiva é uma dessas consequências, a instabilidade emocional é outra, temos também a vulnerabilidade espiritual, a saúde debilitada e um aumento do egoísmo. Vejam que a solidão, ela é um mal tão sério, uma coisa tão séria, que ela nos afeta em mente, corpo e espírito. Ela afeta as 3 camadas que o ser humano tem, a mente, o corpo e o espírito. E, infelizmente, isso tem sido visto como algo comum. Quando pessoas escolhem se isolar das demais, elas acham que estão se protegendo de possíveis feridas, quando, na verdade, elas passam a abrir feridas ainda maiores do que aquelas que elas tentam se proteger. E por isso, com base no que Salomão nos disse, no capítulo 4 de Eclesiastes, dos versos 7 ao 11, eu queria falar sobre 4 áreas onde nós devemos cultivar a proximidade, onde nós devemos trabalhar relacionamentos mais profundos, onde nós devemos firmar raízes em relacionamentos com o nosso próximo. E a primeira área é a esfera profissional. A primeira área já começa logo sendo a nossa esfera profissional. E olha só porque é tão importante a gente ter bons relacionamentos no nosso trabalho. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Quando nós temos um bom ambiente de trabalho, o trabalho deixa de ser um trabalho. Ele passa a ser mais prazeroso, passa a ser uma coisa um pouco mais leve, porque a gente sabe que todo trabalho é pesado. Mas quando nós temos pessoas naquele ambiente que tornam esse trabalho mais leve, o próprio ambiente se torna mais leve. É mais fácil de lidar com as dificuldades daquele local. Salomão vai dizer que é maior a recompensa do trabalho de 2 pessoas, porque quando nós estamos trabalhando em conjunto, nós conseguimos atingir um fator comum mais rápido, nós conseguimos atingir objetivos de forma mais rápida. E eu gostaria de trazer também para a nossa esfera ministerial.
Não só a esfera profissional, falando da nossa vida secular, mas também o nosso ministério. Quando nós trabalhamos com outras pessoas, o cargo do ministério se torna muito menor. O fardo do ministério se torna muito menor. É muito mais fácil a gente atingir as métricas que colocamos para dentro desse ministério. E uma coisa é muito importante. Quando nós estamos falando de vida profissional, a gente fala de ser luz lá fora. A gente fala de fazer a diferença em um lugar onde muitas vezes as pessoas não conhecem a Cristo. Então, quando a gente fala de vida profissional, a gente precisa sempre buscar humildade. Buscar humildade e sempre fazer um trabalho em equipe. Porque olha só o que o grande Steve Jobs, uma das maiores mentes que já passaram nessa terra, falou. Coisas incríveis nunca são feitas por uma única pessoa, são feitas por um time. Coisas incríveis nunca são feitas por uma pessoa, são feitas por um time. E aí também falando uma coisa que o nosso pastor sempre fala aqui, que é uma frase do Carlito Paes: ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer porque não é grande. Nós precisamos de pessoas para nos dar suporte. Nós precisamos de pessoas, tanto no nosso trabalho quanto no nosso ministério, para que seja possível a caminhada nesses locais. E olha só, porque é tão bom a gente conseguir trabalhar em equipe, porque é tão necessário que a gente consiga ter bons relacionamentos na nossa vida profissional e ministerial. Primeiro, porque o trabalho em equipe gera melhores resultados. Uma equipe de 5 pessoas vai trabalhar melhor e mais rápido do que uma equipe de 2 pessoas. A conta é muito simples. Existe a complementaridade de dons e talentos. Aonde eu não consigo, você vai conseguir. Aonde eu sou limitado, você vai conseguir dar esse suporte, você vai conseguir dar continuidade. E assim, o trabalho vai para frente. Nós temos também um apoio mútuo diante das dificuldades. E como é bom, em um momento de dificuldade, seja em qualquer coisa que aconteça, no seu trabalho ou no seu ministério, você ter alguém com quem contar para te ajudar. Quando chega num ponto onde você trava, que você não consegue dar prosseguimento naquilo, você ter alguém com você, que vai ser o teu braço direito e vai te sustentar nesse trabalho, te ajudar. Tem também a troca de ideias e de inovação. Quando a gente tem a mesma mente o tempo todo, a gente não consegue evoluir. A evolução só é constante quando existem a troca de ideias. Quando ideias diferentes são colocadas numa mesa, aí sim a gente consegue evoluir, a gente consegue sair da inércia, da estagnação. E a segunda esfera que eu gostaria de falar é a esfera pessoal. E como é importante que nós tenhamos amigos. Nós tenhamos pessoas ao nosso redor onde a gente possa contar em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Salomão vai dizer, lá em Eclesiastes 4:10, que se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas ao nosso redor que sejam esse nosso suporte no dia mau. Porque o dia mau vai chegar, ele chega para todos nós, essa é uma máxima. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições. Ele também diz para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E na maioria das vezes, ele envia os nossos amigos como seu braço para nos apoiar. Ele envia amigos para que nós possamos superar aquela situação difícil. Ele envia amigos para que a gente possa compartilhar a nossa alegria. Quando, na parábola do filho pródigo, ele volta para casa, o pai diz: comamos e alegremo-nos. Ele dá uma festa por causa do filho, ele chama todos os seus amigos para compartilhar a alegria do filho ter voltado para casa. A alegria só é verdadeira quando nós temos amigos para compartilhar essa alegria. Só que quando a gente fala de amizade, a gente não pode considerar qualquer pessoa nosso amigo. Quando nós falamos de amizade, não são quaisquer pessoas que servem para entrar nesse grupo seleto. Veja só o que Salomão vai dizer em Provérbios 12:26, que o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Ter amigos é fácil, ter bons amigos é que é difícil. Amigos devem ser pessoas selecionadas, porque não é todo mundo que tem a capacidade de nos levar para onde Deus quer que a gente vá.
Não é todo mundo que tem a capacidade de nos sustentar nos momentos de dificuldade que nós temos. Não é todo mundo que tem a capacidade de se alegrar com as nossas conquistas. Nós temos que ter muito cuidado com aquelas pessoas que nós chamamos de amigos. Porque, segundo Andy Stanley, seus amigos determinarão a qualidade e a direção da sua vida. Os seus amigos irão determinar a qualidade e a direção da sua vida. Então eu quero trazer uma reflexão para você nessa noite e perguntar: para onde as suas amizades têm te levado? Em qual caminho você tem andado por causa desses seus amigos? Davi vai dizer no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Para onde os seus amigos têm te levado? O que os seus amigos têm te levado a fazer? Quais pessoas você tem chamado de amigos? Faça essa reflexão nessa noite. Saia daqui com isso em mente, que a qualidade e a direção da sua vida depende das suas amizades. Mas, por mais difícil que seja, nós temos ali alguns critérios que podemos levar em consideração na hora de dizer se alguém é nosso amigo ou não. E o primeiro, e eu acho que o principal, é que esses amigos eles devem te aproximar de Jesus. Se uma amizade te afasta de Deus, te leva num caminho contrário ao que a palavra diz, eu sinto muito, mas essa pessoa não pode ser o seu amigo. Não importa o tempo, não importa o quanto vocês sejam próximos, se essa pessoa não te aproxima de Jesus, ela não pode ser sua amiga. Veja só o que Provérbios 13:20 vai dizer: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Quantas histórias a gente não conhece de pessoas que foram criadas numa boa família, mas por más influências de amigos, acabaram tomando um caminho que não deveriam. Infelizmente é uma máxima na nossa vida. Paulo já fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Se a sua amizade te afasta de Deus, ela não deve ser chamada de amizade. Você tem que cultivar amizades que te ajudem a crescer na fé. Provérbios 27:17 vai dizer que como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Sempre esteja próximo de pessoas que estejam dispostas a fazer de tudo para que você possa crescer na sua fé. Sempre esteja disposto a estar perto de pessoas que te falam a verdade em amor. Provérbios 27:6 vai dizer que as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Entenda que se a pessoa realmente é sua amiga, ela vai querer o seu bem, independente de você gostar ou não daquilo que ela vai falar. E se você realmente quer o bem daquela pessoa, se você considera aquela pessoa uma amiga, você tem que estar disposto a escutar aquilo que ela vai te dizer. Porque quando a gente aponta o dedo para alguém, quando a gente vai corrigir alguém, é muito bom. E realmente a gente tem que fazer essa função com os nossos amigos. Ao passo de que nós também devemos ser abertos a escutar as correções que eles têm para a gente. Você precisa cultivar amizades que tenham conversas que te edificam. Provérbios 18:4 vai dizer que as palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do rio do sábio como riacho transbordante. O que é que a tua roda de amigos tem conversado? Vocês têm conversado coisas que edificam ou coisas que te puxam para baixo? Se a sua roda de amigos só sai besteira, só sai conversa que não deve ser conversada, eu sinto muito, mas você tem que rever os seus amigos. Não estou dizendo para sempre conversar só sobre trabalho, só sobre igreja, não, realmente, tem um momento que a gente tem que desligar um pouco o cérebro e falar um pouco de besteira também, na medida do possível. Mas nós precisamos de amigos que tenham conversas saudáveis. Nós precisamos de amigos que tenham visão de futuro, porque você não pode conversar besteira o tempo todo, você não pode andar com pessoas que falam água o tempo todo, você tem que andar com pessoas que te levem para cima, que acrescentem algo na sua vida. E por fim, você precisa de amigos que te fortaleçam em tempos difíceis. Provérbios 17:17 vai dizer que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. No momento difícil é que você descobre quem é seu amigo de verdade.
Quando a gente vê, mais uma vez, voltando à história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, a gente vê que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos, ele estava rodeado de pessoas. No momento que o dinheiro acaba, ele se vê sozinho. Você quer saber quem é seu amigo? Veja quem está com você no momento da sua dificuldade. Porque no momento do bem bom, a gente tem amigo para todo lado. Todo mundo quer ser nosso amigo quando a gente está por cima. Seu amigo de verdade é quem está com você quando você está por baixo. É aquele que vai te ajudar, é aquele que vai estender a mão para te ajudar. E quando ele não conseguir te ajudar, ele vai dar o ombro dele, para que você possa desabafar. Ele vai te escutar. Essas pessoas são amigas de verdade, são aquelas pessoas que nós devemos cultivar relações, que nós devemos aprofundar relações. E a terceira esfera é a esfera conjugal. Infelizmente, no dia de hoje, devido à liquidez dos relacionamentos, os próprios casamentos estão se tornando cada vez mais fracos. Os casamentos, infelizmente, hoje em dia não têm alicerces. Casamentos que antigamente a gente via durar 30, 40, 50 anos, hoje em 3 meses pós-casado sai o divórcio. Em 6 meses, 1 ano. Separou por quê? Porque tive incompatibilidade. Ele se mostrou ser uma pessoa que eu não conhecia, não foi assim que eu conheci ele. E, infelizmente, isso tem sido uma máxima e a estatística de divórcio vem a crescer cada dia mais, e principalmente no meio cristão, onde nós deveríamos ser a diferença. Mas olha só o que Salomão vai dizer sobre viver sozinho na esfera conjugal. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Salomão está falando da importância de você ter alguém na sua vida. Não só como amigo, mas alguém para realmente compartilhar a sua vida. Porque é isso que é o casamento, ou pelo menos é o que deveria ser. Você não viver por você, mas você viver para o outro. Só que, infelizmente, hoje, a gente inverteu essa ordem. A gente casa para ser feliz, não para fazer o outro feliz. E por isso tantas frustrações, e por isso tantos divórcios, tantas separações, tantas crises no relacionamento. Mas o Senhor nos criou para viver em comunhão com outras pessoas. O Senhor criou homem e mulher os fez. O Senhor olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. O casamento é uma instituição divina, o casamento é algo criado por Deus. E veja só o que Salomão vai dizer lá em Cantares 2,15: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Aqui Salomão compara o casamento, o relacionamento dele com uma vinha que está em flor, uma vinha que está brotando. E se a gente for entrar um pouco no texto, vai entender que a vinha era algo muito sofisticado, que não eram todas as pessoas que poderiam ter uma vinha, porque o vinho era um artigo de luxo naquela época, era algo muito caro. E essas raposinhas, as raposas, eram os maiores inimigos dos produtores de uva, dos donos de vinha, porque elas destruíam aqueles parreirais grandes, eles destruíam aquelas vinhas. E aí hoje eu quis trazer 5 raposinhas, 5 inimigos que acabam destruindo o relacionamento de um casal. E o primeiro deles é o trabalho excessivo. Trabalha e não tem tempo de qualidade com o seu cônjuge. Isso vai distanciar vocês, isso vai fazer com que o relacionamento se desgaste, se desfacele. Celular e redes sociais, quanto tempo a gente não gasta rolando feed, e compare com quanto tempo a gente tem de conversa com a pessoa que a gente diz compartilhar a vida. A conta não fecha, a conta não bate. Os desejos impuros, coisas que a gente não deveria estar assistindo, coisas que a gente não deveria estar consumindo, mas deixa a nossa mente e o nosso coração se encher daquilo, e daqui a pouco aquela pessoa que está do nosso lado perde a graça, porque a nossa mente está cheia daquilo que não deveria ter. Ressentimento e falta de perdão. Ressentimento e falta de perdão. Quantas vezes discussões pequenas, discussões bestas, discussões bobas dentro de casa acabam virando uma coisa imensa porque não houve perdão. Ou então, na primeira oportunidade que você tem, você joga o problema do outro na cara dele.
Que tipo de relacionamento é esse? Que amor é esse que, ao invés de você perdoar, você julga a pessoa por aquele erro? Quando é com a gente, dói, mas a gente tem a facilidade muito grande de fazer com o outro. E por fim, a falta de oração e tempo com Deus. Deus é a base de todo e de qualquer relacionamento. Deus é a base de todo e de qualquer relacionamento. Se você tiver um relacionamento e Deus for a sua base, pode ter certeza que o seu relacionamento ele vai ser duradouro por muitos, muitos e muitos anos. Não existe um relacionamento saudável, um relacionamento próspero, se não tiver Deus como base, se não tiver Deus como guia. Então, esses 5 que a gente falou hoje são algumas das raposinhas que podem acabar com o relacionamento entre marido e mulher em um casamento. Provérbios 5, 15 ao 18 vai falar: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, porque deixar as suas fontes transbordarem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Alegre-se com o marido da sua juventude. Se você tem um relacionamento, se você é casado, alegre-se com essa pessoa. Faça o possível por essa pessoa. Dê a sua vida por essa pessoa. Se você é marido, a sua função enquanto marido é dar a vida pela sua esposa. Se você é esposa, a sua função enquanto esposa é amar o seu marido, é se submeter a ele, e não se submeter na forma de servidão, mas se submeter de forma a andar de lado a lado com ele. Porque é esse o propósito de Deus para as nossas vidas enquanto famílias. Que um faça o possível pelo outro. Não deixe chegar no final para que você simplesmente sinta falta daquilo que você perdeu. Eclesiastes 9:9 vai dizer: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Salomão, lá em Eclesiastes 2, diz que tudo é vaidade. Diz que tudo aquilo que ele conquistou durante a sua vida não valeu de nada. Mas ele nos deixa claro, em Eclesiastes 9:9, que a recompensa é ter alguém ao nosso lado para compartilhar a vida. Aqui ele diz que a recompensa é desfrutar a vida com a mulher a quem você ama. Se você é mulher, a recompensa da vida é desfrutar essa sua vida ao lado do homem a quem você ama. E isso é o que o Senhor quer para nossas vidas. Deus ama famílias, e é por causa das famílias que hoje nós temos uma igreja. Nós somos uma família. Nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Então, lute pela sua família. E por fim, a quarta área, a quarta esfera é a esfera comunitária. A nossa comunidade de fé, a nossa casa, a nossa igreja. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mas, por mais que a gente tenha que viver em comunidade, a gente tenha que viver como a gente viu, com outras pessoas ao nosso redor, por que é tão difícil fazer isso? Por que é que na maioria das vezes a gente quer resolver tudo só? Por que é que a gente prefere andar sozinho do que andar com outras pessoas? Quando a gente volta lá em Gênesis 1, a gente vê que Deus criou o homem para viver em comunhão com ele. O homem vivia em comunidade, ele, a mulher e Deus. E assim eles viviam plenamente quem Deus era. Só que quando a gente vai para Gênesis 3, a gente vê que aparece um personagem que apresenta a individualidade para o ser humano. A serpente, ela foi expulsa do paraíso por causa da sua individualidade. Ela foi expulsa dos céus por causa da sua individualidade, do seu egoísmo. E ele passa a apresentar isso para a humanidade, para que cada vez mais a humanidade possa viver separada uns dos outros e separada do Criador. Pessoas precisam de Deus, é verdade. Todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos da graça do Senhor nas nossas vidas. Mas pessoas também precisam de pessoas.
o nosso relacionamento com Deus não pode ser um empecilho para o nosso relacionamento interpessoal. Todos nós precisamos de alguém do nosso lado. Veja só o que Paul Tripp vai dizer, que o pecado faz com que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. O DNA do pecado é o egoísmo. Pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo. A base do pecado é o egoísmo. E quanto mais distante de outras pessoas você está, mais egoísta você se torna. Mateus 12, 25 vai dizer que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Nós estamos vivendo um projeto muito grande dos céus para a nossa casa, e não só para a nossa casa, mas para a nossa cidade como um todo. E para isso, para que esse projeto ele possa andar, nós precisamos viver em unidade. Não há mais tempo de divisões dentro da igreja, não há mais tempo para que os irmãos, por causa de opiniões divergentes, fiquem com briguinhas aqui, briguinhas ali. Nós precisamos andar como um só, para que esse projeto ande, para que esse projeto realmente se conclua, porque uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Filipenses 2, 3, 5, Paulo vai dizer: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O nosso tema para 2026 é 2026 como Jesus. E como é que nós vamos ser como Jesus? Quando a gente cuidar do nosso próximo. Quando a gente olhar para o lado, a pessoa que está do nosso lado, precisando da nossa ajuda, e a gente se dispõe a ajudar essa pessoa. É assim que nós iremos ser como Jesus. Jean Vanier vai dizer que comunidade é um lugar de sofrimento e morte do ego. É onde sacrificamos nossa independência e a falsa segurança de vivermos isolados. É isso que é comunidade. Comunidade é compartilhar. Viver em comunidade não dá espaço, não dá brechas para egoísmo. Viver em comunidade não dá brechas para o individualismo, porque aqui todos nós somos membros diferentes de um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Hebreus 10, 25 vai dizer que não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E o dia se aproxima cada vez mais. As evidências lá fora deixam cada vez mais claro que o grande dia se aproxima. O dia onde Senhor Jesus vai descer dos céus com poder e grande glória, vai rasgar os céus e trazer todo o exército celestial para nos buscar, para que nós possamos reinar junto com Ele. Só que até lá, meus irmãos, vai ficar muito mais difícil. Vai piorar muito. O que a gente acha que está ruim hoje, quando se aproximar o dia, vai estar pior ainda, e a tendência é piorar a cada dia que passa. E é por isso que nós precisamos estar em unidade, nós precisamos estar juntos, para que juntos nós possamos superar e suportar esses dias que estão por vir. E para encerrar, como o nosso pastor já falou, 1 Coríntios 13:3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é a base. O amor é a base de tudo aquilo que nós, enquanto cristãos, temos, somos e precisamos levar ao mundo. Porque o mundo está doente e nós somos o antídoto desse mundo. Só nós temos a luz de Cristo. E existe um problema muito grande se o mundo não vê a gente brilhar. Porque o Senhor diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Por fim, Tiago Matos vai dizer que a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. Se nós não exercemos amor um para com os outros, a gente é religioso, a gente não é cristão. Se nós não tivermos um relacionamento verdadeiro com os nossos irmãos em Cristo, nós não somos cristãos, nós somos religiosos. Então, nessa noite, eu quero que você, ao atravessar aquelas portas, você passe a fazer uma análise sobre a sua vida, sobre como você tem se portado em meio aos seus relacionamentos, para que a partir de hoje você possa fazer a diferença nesse mundo, em nome de Jesus. Se coloque de pé e adore ao Senhor.